Bom, 16 anos não dá para falar em alguns minutos, né? A Vasoli iniciou em 2008 e a nossa ideia inicial era uma corretora de seguros. A Vasoli era para ser uma corretora de seguros, que a CBL já trabalhava no banco com seguros, então era para ser um braço ali para vender seguros. Eu trabalhava desde 2003 numa agência do Bradesco, na cidade de Severínia, como corretora de seguros. Eu atuava nessa área. E aí nós tínhamos a ideia, teremos a nossa própria corretora. E aí surgiu a ideia da Vasoli, e aí nasceu a Vasoli no ano de 2008. A Vasoli foi criada para ser uma segunda renda, e eu lembro o dia que a CBL me ligou e falou, olha, tem um ponto aqui na frente da agência, a agência que ela trabalhava, e acho que a gente poderia arriscar e abrir ali pra gente ter a segunda renda, né? Eu lembro que o aluguel era, sei lá, R$150. A gente não tinha esse dinheiro, mas a gente resolveu dar esse passo e aí então a gente alugou esse ponto e para abrir a primeira unidade, né? Logo que a gente começou a nossa operação, que a gente inaugurou a nossa unidade de Severínia, nós começamos a ter uma procura muito grande por crédito consignado, que naquela época não tinham muitas opções, os clientes eram carentes desse produto. Mas começou muito pequeno, uma funcionária, enfim, mas começou a ter muita busca por crédito. E por conta da procura, a gente buscou uma parceria para começarmos a operação de crédito consignado, pensando que aquilo seria uma segunda fonte de renda, que a nossa principal renda continuaria sendo o seguro. E acabou virando a chave, né? Acho que o consignado dominou. A procura era muito grande, a gente teve momentos de ver fila na frente da loja. E aí foi quando eu perdi o emprego, em 2009, e aí fui para, enquanto não buscava uma colocação, eu fui para Vasoli para poder pagar as contas do mês. E aí lá eu comecei a entender com a funcionária que tinha lá, aprender a trabalhar e comecei a buscar novos credenciamentos, né? E aí era só uma coisa muito distante da gente, né? Então a gente voltou para dentro de casa e ficou ali trabalhando e buscando, e logo depois a CBL perdeu o emprego. E aí nós começamos a ter um foco somente e exclusivo na nossa operação da Vasoli. Inauguramos a unidade em Olímpia, o Eric ficava em Severínia, eu ficava em Olímpia, a gente começou a crescer. E aí depois a gente começou a atender aqui em Severínia. Depois surgiu um amigo que buscava uma oportunidade para trabalhar em alguma outra área, ele queria ir embora de Olímpia para uma outra cidade. E a gente começou a conversar com eles, com esse casal, que são amigos nossos. Comentamos, olha, monta um negócio como o nosso, vai para uma outra cidade. Convenceram a abrir a Vasoli, nós não tínhamos basicamente nada de dinheiro. Era R$10 mil para mudar de cidade, alugar a casa, alugar esse prédio onde a gente está aqui hoje. Ele falou, eu abro, mas eu abro com o mesmo nome de vocês, para que a gente possa falar que a gente já tem 3 unidades. Conseguimos no mesmo dia a casa pra gente morar, né, amor? Foi. E esse ponto que aqui até hoje, na frente aqui, era a lotérica da cidade. Aí o Eric falou assim, Rodrigo, é aqui, cara. É aqui pra cá que você tem que mudar. As primeiras unidades a gente ia em todas as inaugurações. E isso era bem legal, porque a gente se reunia, todo mundo das unidades, e na inauguração, a gente fazia inauguração num sábado, ia todo mundo para a cidade, principalmente que começou aqui na região, era tudo cidade pequena, parecia uma festa, né? Fazia comboio, ia todo mundo, e a equipe da franqueadora e os franqueados aqui da região, fazia passeata, fogos lá na frente, era bem divertido. A gente fazia um barulho muito grande. E eu tinha uma caminhonete, na época a gente subia em cima da caminhonete e ficava distribuindo bala, panfleto, então a gente fazia realmente uma festa na cidade, né? E fizemos uma carreata. E saímos distribuindo bala e virou aquele furdunço. Entregava panfleto, buzina na cidade inteira para chamar a atenção, né? Para falar, olha, tá chegando a Vasoli aqui. No dia que nós viemos abrir, a gente ficou espantado, porque tinha fila esperando abrir a loja. Aí eu falei pra ela, amor, mas não é da loja não, deve ser da lotérica. A lotérica bem de frente. A lotérica era de frente. A hora que a gente parou o nosso carro... Ah, vocês que são os donos? Falei, não sei o quê. No início aí, quando a gente abriu a unidade aqui em Olímpia, tudo que a gente começou a crescer, e aí eu e a CBL e as nossas funcionárias passamos a dar suporte aos franqueados. Aí a CBL, Eric montou um suporte. Porque nós não sabíamos nada. Quem sabia era a CBL
E o Eric. E mais uma colaboradora. Então, sempre tivemos suporte, desde o começo. As primeiras reuniões que nós fazíamos, quando nós tínhamos aí, sei lá, 8, 10 franqueados aqui na região, era na minha casa. Dormia na casa do Eric e no final de semana a gente discutia o que ia fazer de panfleto, quantos panfletos, que jeito que ia fazer os panfletos. O que ia fazer de uniforme, as ideias que a gente... Aí não tinha como... Vinha pra cá, né? O Rodrigo e a Danila vinham pra Olímpia, ficavam na nossa casa e a gente fazia a nossa reunião ali, né? Com lá o churrasquinho. Era churrasco e reunião ao mesmo tempo. Era churrasco no final de semana, a gente marcava um churrasco e ia lá e falava, pô, a gente tem que tomar essa decisão, tem esse caminho, como é que a gente faz? O que vocês acham? E aí, baseado no que a maioria falava, a gente olhava qual era o melhor caminho e tomava a decisão. São 13 anos aqui, então eu passei um pouco por cada etapa. Quando eu entrei, eu lembro até hoje, assim, o desespero que foi, porque a Sibeli estava grávida. Ela ia ganhar a Manuela, se eu não me engano, 15 dias depois. Então ela precisava de uma pessoa urgente. Fiquei indo para Severina há uma semana para fazer o treinamento. Aprendi e absorvi tudo que eu podia nesse período. E praticamente na semana seguinte a Sibeli saiu para dar a luz a Manu. Então foi um pouco tenso porque eu não me sentia preparada, mas eu falei, eu vou conseguir. Mas tinha, naquela época ali, como eu falei, o dinheiro que a gente não guardava, a gente investia no negócio, a gente ia abrir um novo escritório, investia naquilo ali, né, para que tivesse um pouco mais de receita. Só que muitas vezes apertava. E eles chegaram e conversaram comigo que naquele mês ia ser muito difícil, que as coisas não tinham acontecido do jeito que precisava acontecer. Então a gente tem funcionários aqui até hoje que naquela época recebiam salário com um cheque pré-datado, porque num dia a gente não tinha dinheiro, né? E eles perguntaram se eu aceitaria receber o pagamento com um cheque pré-datado. E eu aceitei, porque eu sabia tudo o que acontecia. A gente pedia, pô, segura aí uma semana até a gente captar um recurso e poder cobrir teu cheque. Sempre estive lá desde o início, desde os momentos ruins até os momentos maravilhosos. No nosso caso, a gente não tinha a opção de desistir. Tinha que dar certo. Eu e a Sibeli, né, sem emprego, trabalhando no mesmo negócio, com filhos para cuidar, com as contas para pagar, então a gente não tinha opção de desistir. Quando a gente teve a ideia de formatar, depois que o Rodrigo e a Danila iniciaram lá, e a gente foi expandindo algumas unidades próprias, algumas unidades deles, a gente entendeu que dava para a gente formatar em franquia. E começamos a pesquisar e a buscar a formatação. Os valores que as empresas de formatações cobraram eram inacessíveis para nós, a gente não tinha como fazer aquele investimento, a gente não tinha esse dinheiro para fazer esse investimento, e a gente entendeu que faríamos isso por conta própria. Nós conhecemos o Danilo, que hoje é o jurídico da Vasori, né, Dr. Danilo Pessoa. Conheci a Sibeli e o Eric através de uns amigos que a gente tinha em comum, num churrasco. Eu era advogado, recém-formado, e eles, durante o churrasco, perguntaram para mim se eu era advogado, se eu trabalhava com franquia. De pronto eu respondi que não, porque é uma matéria que a gente nem tem na faculdade, eu nem sabia que tinha uma lei específica para isso, a gente era bem cru, né? Eu tinha acabado de formar, isso em 2009. E eles tinham um projeto de formatar a empresa que a Sibeli constituiu em franquia. Nesse dia eu ainda brinquei, vocês me dão um mês, porque se precisar para amanhã eu não consigo, mas se me der um mês, eu te dou uma resposta que sim ou não. Então, numa conversa entre ele e o Eric, a gente entendeu que ele poderia nos ajudar nesse processo, ele estudou e ajudou a gente em todo o processo de formatação. E a partir daí começou todo o nosso crescimento. Então tinha bastante loja própria, a Sibeli e o Eric abriram bastante unidade própria, e aí alguns amigos começaram a colocar mais unidades, então a nossa macro-região aqui de Olímpia, a regiãozinha pequena em volta de Olímpia, começou a ter Vasori em todos os cantos. Quando o projeto realmente formatou em franquia, já tinha bastante unidade própria e de franqueados, com esses amigos que foram adquirindo, até a venda da primeira unidade. Aí depois, graças a Deus, deslanchou.
Quando a gente começa a olhar assim tudo, né, de toda a nossa trajetória, de toda a nossa história como pessoas, né, e como empresa também, que a gente olha para os dois cenários, né, o Éric e a Cibele e o cenário Vasoli. É uma coisa que a gente não sabe nem explicar como aconteceu, né? A gente nunca teve preguiça, a gente sempre trabalhou muito, 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 muito. Quando a gente começou a Vasoli, a Camila era um bebê, que era muito pequena. Eu não tenho minha mãe, minha sogra não mora em Olímpia, então a gente sempre foi muito difícil para a gente administrar esse papel de pais, de empresários, a gente conseguir trabalhar, mas a gente precisava, né? Porque a gente vivia daquilo, dependia daquilo para a gente se sustentar. A opção de não desistir foi nos dando o caminho para que a gente chegasse até um resultado, o sucesso que a Vasoli teve. Claro que jamais a gente lá atrás, quando nós estávamos lá em Olímpia, em Severina, eu e a Cibele, e depois o primeiro franqueado, o Rodrigo e a Danila, os primeiros franqueados, a gente jamais tinha a noção de que a Vasoli se tornaria o que é hoje com 16 anos. Logo no começo, assim, a gente foi crescendo, né? A gente foi de 2, a gente foi se tornando 10, 15, 20, fomos crescendo. E a gente se sentia como uma família mesmo, né? Então, desde o começo, a gente tem esse tratamento. Nós somos a família Vasoli. Cada integrante novo que chega faz parte dessa família. E a gente vê hoje. Não acreditava que Não a gente estava acreditava que nós estaríamos numa família tão grande, tão forte. Porque não adianta falar, o nome Vasoli hoje é um nome forte no Brasil. Então, assim, a Vasoli evoluiu muito do que era para chegar onde está hoje. Como dizem, né, os diretores, tomaram muita cabeçada para aprender os erros, para aprender a acertar. Ver que nós nascemos lá numa cidadezinha pequena, como Severina, viemos para Olímpia, que era a cidade em que a gente morava e mora até hoje, e ver que nós enfrentamos todos esses anos, todas essas mudanças, todas as profissionalizações, e nós nos profissionalizamos junto com o mercado, eu acho que só nos mostra que a Vasoli tem muita coisa pela frente ainda. E foi acontecendo, a gente foi crescendo, a gente foi expandindo, a gente foi se organizando, a gente foi se estruturando como empresa, se estruturando financeiramente, porque a gente entendeu que a gente precisava daquilo, que a gente tinha que se estruturar, que a gente precisava se organizar financeiramente, e foi. A gente contratou uma empresa de consultoria mais para frente um pouco, para ajudar a gente a organizar tudo, para ajudar a gente a estruturar melhor a empresa, para ajudar a gente a dividir as funções, né? E hoje, como eu falei, olhar para esses 16 anos, olhar tudo que a Vasoli movimentou e trouxe para esse mercado, muita gente se espelhando na Vasoli, eu acho que isso nos mostra ainda mais que nós estamos no caminho certo, porque se tem alguém querendo copiar, é porque nós estamos fazendo certo, né? Então, isso traz muito valor para a marca Vasoli, para a família Vasoli, né? E eu acho que com a chegada aí, agora recente, de outras marcas, a Tripin Franchise, voltada para agências de viagens, a Evolve Energia Solar, voltada a uma outra empresa para o segmento de energia fotovoltaica, a Vasoli Corretora vindo aí para pôr ali mais um negócio voltado para os seguros, que foi a primeira ideia da Vasoli lá atrás. Então, acho que isso acaba trazendo ainda mais força, e agora com a holding estruturando e deixando esse grupo mais forte, sabe? Eu acho que a Vasoli hoje, nesses 16 anos, mostra que é um grupo consolidado, com franqueados especialistas, empreendedores, que isso a Vasoli vem conseguindo, e eu espero que desses 16 anos possam vir os 26, os 36, os 56, e que a cada ano que passa a gente possa ter ainda mais força, mais negócios, não só para nós, mas para que os franqueados também possam crescer junto com a gente. Então, aqui tem história de 15 anos. Ó. Aqui tem. Tem história. 15 anos Muita de história. muita Começo história. do Prêmio Viva, primeiro prêmio, primeiro lugar. Diamante. E fazer parte dessa história faz toda a diferença na minha vida. E fez e faz, né? Continua fazendo muita diferença na minha vida.
aqui eu cresci, eu aprendi, errei, acertei. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história desde o início. Acredito que hoje, de prestador de serviço, eu seja o mais antigo. Não que eu seja velho, mas o mais antigo. O que traz, acho que o maior orgulho para cada um de nós que fizemos parte disso é realmente essa história, que a Vasoli evoluiu, né? Não foi que um fez aqui, o outro fez aqui, não. Nós fizemos juntos e nós trouxemos a Vasoli a completar 16 anos com a força que tem, com a história que tem, com a credibilidade que tem no mercado. Eu acho que isso é o maior valor que a Vasoli tem. Olhar hoje para 16 anos e quantos prêmios nós conquistamos. Primeiro, acho que o primeiro prêmio mais importante para a Vasoli foi, acho que em 2014, o selo de excelência da BF, que é a pesquisa feita com os franqueados. Foi, assim, uma sensação que não dá para explicar. Você ouviu o seu nome ali, a sua empresa sendo anunciada, você subiu num palco para receber esse prêmio. Depois disso, todos os anos nós conquistamos o selo de excelência da BF. E aí em 2015 nós ganhamos o primeiro selo da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que também é uma outra chancela que reforça o trabalho importante aí, não só da franqueadora, mas da rede como um todo, né? Traz uma chancela aí de qualidade de rede, eu acho que isso é importante. Então, no ano passado, em 2023, a Vasoli completou 15 anos e aí talvez a gente tenha conquistado o sonho de toda a rede de franquias, que nós conquistamos. Fomos eleita a melhor microfranquia do Brasil, com a melhor nota de satisfação do franqueado e franquia 5 estrelas. Então, numa única noite, nós recebemos esses 3 prêmios da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que é a revista da Editora Globo. Então, isso acabou chancelando a Vasoli como uma grande marca, uma grande empresa consolidada no mercado. Que isso é o que valoriza, de fato, a marca Vasoli e chancela a gente como uma das principais microfranquias do Brasil e a mais premiada do segmento. Então, acho que isso é motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos parte dessa história. Cara, Sibeli, Eric, eu e a Danila amamos vocês. Muito. As suas meninas, então, Natan, quanto judiado esse moleque. Brincar com esses meninos. A Cacá e a Manu primeira... com nós. Eu sei que aqui é uma coisa da franquia, mas a primeira bolacha que ele me deu na boca foi a Cacá. E o Eric e a Sibeli sabem do que a gente está falando. A gente chora porque muita lembrança. Linda. Se a gente ficar contando aqui tudo que eu e o Eric e a Sibeli passou junto, a gente ia ficar uma semana contando tudo que a gente viveu. Sim, Eric. Gratidão. É o que a gente pode falar. Só gratidão. É gratidão. Só entendeu? Hoje nós não temos mais a mesma conexão que tínhamos antes, mas a amizade ela continua não enfraquece. Mesmo com a distância, mesmo com o tempo. E vocês vão sempre morar nos nossos corações. E vamos ser sempre gratos por tudo que vocês fizeram pro nosso. Obrigada, amigos. Amamos vocês. Muito. Beijão. Beijão. Que Deus abençoe e continue abençoando sempre vocês. Que sucesso. Que o Grupo Vasoli, VZL, né? Seja muito maior que a franquia Vasoli e será continuar sendo para nós, os nossos corações aqui. Sucesso sempre para vocês. Sibeli, Eric, obrigado mais uma vez por terem acreditado em mim há 15 anos atrás, 16 anos atrás, por ter me dado esse tempo para aprender o que era a legislação da franquia no Brasil. Obrigado pela confiança e obrigado pela oportunidade de fazer parte da história da empresa de vocês, que é uma empresa conhecida no cenário nacional. Hoje, acredito que é a maior empresa de crédito no sistema de franquias. E parabéns pelos 16 anos. Parabéns. Bom, primeiramente, minha gratidão ao Eric e a Sibeli pela oportunidade. São 13 anos aqui dentro.
Obrigado pela confiança. E se eu falar muita coisa, eu vou chorar. Parabéns. Que a gente possa comemorar 17, 18, 20, infinitos anos. E muito obrigado por tudo. Então, esse ano, a Vasoli completa 16 anos de história, de sucesso, de crescimento, de aprendizado. E eu quero desejar os parabéns para essa rede maravilhosa, para essa família que mora no meu coração e no coração de todos nós. Parabéns para a Vasoli, para os nossos franqueados, para a nossa equipe, para todos os colaboradores, para os nossos clientes. Desejo que a gente consiga encerrar o ano aí com muito sucesso, igual todos os outros anos. Obrigada. E acho que para encerrar, parabéns para você, franqueado. Obrigado por estar com a gente nessa história, fazendo parte deste momento, fazendo parte dessas conquistas. Obrigado por acreditar no nosso trabalho, por apostar no nosso trabalho, por nos ajudar a crescer. Parabéns para nós, todos que estamos aqui fazendo parte desse momento, desses 16 anos da Vasoli, que nós possamos ter muitos anos e muitas conquistas ainda caminhando juntos. Tá bom? Um abraço no coração de cada um. É isso aí. Encerra logo antes que eu comece a chorar mais. Isso aqui